O vento frio daquela noite percorria as ruas silenciosas de Los Angeles, quando Ethan caminhava para espairecer, tentando organizar as ideias para uma reportagem que precisava terminar. No começo, achou que fosse apenas um reflexo ou um movimento sutil na sua visão periférica, mas ao virar-se, encontrou um par de olhos atentos o observando. Era um filhote de cachorro, pequeno, magro, com a pelagem suja e desgrenhada. Seu corpo franzino tremia levemente, e ele parecia indeciso entre se aproximar ou manter distância. Ethan franziu a testa. Aquele bairro não era o tipo de lugar onde cães de rua vagavam. As casas imponentes e os muros altos garantiam que cada lar fosse uma ilha isolada, onde ninguém sabia muito sobre a vida dos vizinhos. Ainda assim, ali estava aquele filhote, sem coleira, sem dono à vista e com um olhar que misturava medo e esperança. Ele seguiu andando, esperando que o pequeno desistisse e fosse embora. Mas em vez disso, o cãozinho continuou atrás dele, primeiro mantendo uma distância segura, depois se aproximando um pouco mais a cada quarteirão. Nos dias seguintes, o filhote se tornou uma presença constante. Não importava para onde Ethan fosse ou quão imprevisível fosse seu horário, de alguma forma, o pequeno sempre reaparecia, trotando logo atrás, esforçando-se para acompanhar seu ritmo. Havia algo comovente naquele vínculo silencioso. Mesmo sem palavras, o filhote parecia ter escolhido confiar nele, e apenas nele. Às vezes, Ethan se abaixava tentando estender a mão para um carinho, mas o cachorro hesitava, recuando um pouco antes de cautelosamente voltar a se aproximar. Ficava claro que ele tinha passado tempo demais sozinho para baixar completamente a guarda. Ainda assim, Ethan não conseguia simplesmente ignorá-lo. Começou a carregar pequenos petiscos no bolso, oferecendo-os discretamente sempre que o encontrava. Aos poucos, a desconfiança do filhote foi dando lugar a uma hesitação mais branda, e o rabinho, antes imóvel, começou a se agitar timidamente. Mas e se ele tivesse um dono? A dúvida incomodava Ethan. Não queria levar um cachorro que talvez estivesse apenas perdido. Então, começou a perguntar discretamente para os poucos vizinhos que conhecia, descrevendo o pequeno sobrevivente. As respostas, porém, eram sempre as mesmas. Ninguém sabia de onde ele vinha. Alguns diziam já ter visto aquele vulto marrom se esgueirando entre cercas, fugindo ao menor sinal de aproximação. Outros juravam que ele sempre fora um fantasma solitário, um pequeno sobrevivente que aprendera a existir sem ser notado. E, no entanto, aquele cachorro tinha escolhido segui-lo, como se por alguma razão inexplicável soubesse que ali, ao lado de Ethan, finalmente encontraria um lugar onde pertencia. Ethan se pegou pensando no filhote mais do que gostaria de admitir. Ele imaginava como devia ter sido a vida do pequeno até ali, perambulando pelas ruas, sem um lugar seguro para dormir, sem saber quando teria a próxima refeição. Perguntava-se como um ser tão frágil havia conseguido sobreviver em um mundo que nem sempre era gentil com os mais vulneráveis. A cada pensamento, a inquietação crescia dentro dele. Era impossível ignorar a magreza do filhote, as costelas visíveis sob a pelagem fina e suja, a forma hesitante como ele aceitava a comida, como se não estivesse acostumado a confiar que haveria mais depois. A constatação era dolorosa. Por mais resistente que fosse, aquele cachorrinho não deveria viver assim. Ele merecia mais. Merecia segurança, um lar, alguém que estivesse ali por ele. Mas Ethan não sabia se podia ser essa pessoa. Uma noite, depois de mais um passeio em que o filhote o seguiu fielmente até perto de casa, ele chegou a uma conclusão difícil. Gostasse ou não, aquilo não poderia continuar. Seu estilo de vida não era compatível com a responsabilidade de um animal de estimação. Passava dias imerso em investigações, enfrentava prazos apertados e às vezes precisava viajar de última hora para coberturas. Não achava justo impor ao filhote uma rotina de incertezas e longas esperas. O cachorro precisava de estabilidade, de alguém que pudesse estar presente de verdade. Mas deixá-lo vagando pelas ruas também não era uma opção. Então Ethan tomou uma decisão. Levaria o pequeno a um abrigo confiável, um lugar onde pudesse receber cuidados adequados e, quem sabe, encontrar uma família de verdade. Naquela noite, ao invés de seguir o caminho habitual, Ethan guiou o filhote por ruas diferentes, estendendo o trajeto o suficiente para levá-lo até o abrigo. O cachorro hesitou no início, mas confiava nele o bastante para continuar seguindo. Quando chegaram ao local, Ethan percebeu que o animalzinho parecia pressentir que algo estava diferente.
Seus olhos o observavam com uma mistura de incerteza e lealdade silenciosa, tornando tudo ainda mais difícil. Ethan se ajoelhou, passando a mão pela cabeça desgrenhada do filhote, sentindo o peso da despedida antes mesmo de entregar o pequeno aos funcionários. O abrigo tinha uma boa reputação, e os atendentes garantiram que o cachorro receberia tudo o que precisava: comida, cuidados veterinários, um lugar quente para dormir e, principalmente, que fariam o possível para encontrar uma família amorosa para ele. Enquanto observava o filhote ser levado para dentro, Ethan tentou se convencer de que estava fazendo o certo. As ruas não eram lugar para um cachorro, por mais que, de alguma forma, aquele pequeno tivesse encontrado um jeito de sobreviver. Ele deu meia volta e seguiu para casa, sentindo-se dividido entre alívio e um vazio que não sabia explicar. Nos dias seguintes, sua rotina parecia a mesma, mas algo estava diferente. Ele continuava saindo para suas caminhadas, mas agora olhava para trás quase por instinto, esperando ver o pequeno companheiro trotando atrás dele. Quando não o via, um aperto inexplicável crescia em seu peito. Ele sentia falta da companhia silenciosa do filhote. Sentia falta dos olhos atentos, da forma como o cachorrinho parecia confiar nele sem precisar de palavras. E por mais que tentasse ignorar, sabia a verdade. Sentia mais falta daquele cachorro do que jamais imaginou que sentiria. Em uma dessas caminhadas, enfiou as mãos nos bolsos do casaco e encontrou ali um punhado de petiscos, os últimos que guardara para o filhote. Parou por um instante, olhando para a rua vazia à sua frente. Então, deixou escapar um suspiro, se perguntando se não deveria ter tomado uma decisão diferente desde o começo. Os dias passaram, mas o vazio permaneceu. Ethan tentava seguir sua rotina como sempre, mas algo parecia fora do lugar. Ele não havia passado tanto tempo assim com o filhote, mas de alguma forma, aquele pequeno ser havia se tornado parte de seus dias. Havia se acostumado a vê-lo em suas caminhadas, a observar suas perninhas curtas se apressando para acompanhá-lo. Gostava da maneira como o cachorro o olhava, como se cada encontro fosse um momento especial. O que antes parecia apenas uma coincidência, o filhote aparecendo toda vez que ele saía, agora soava como um laço. Ethan percebeu que, assim como ele ficava atento ao pequeno, o filhote também o esperava. E agora, a ideia de que o cachorro estava trancado em um abrigo, aguardando por um desconhecido que talvez nunca viesse, o incomodava mais do que gostaria de admitir. O filhote não devia entender o que havia acontecido. Depois de finalmente aprender a confiar em alguém, havia sido deixado para trás. Ethan se pegou inquieto, incapaz de afastar aquela sensação de que tinha cometido um erro. Quando levou o filhote ao abrigo, achou que estava fazendo o melhor para ele. Mas agora, duvidava de sua própria decisão. Ele sempre dizia a si mesmo que não tinha tempo para cuidar de um cachorro. Mas será que isso era verdade? Conhecia muitas pessoas tão ocupadas quanto ele que ainda assim encontravam um jeito. Lembrou-se de jornalistas veteranos comentando sobre como seus cães eram uma âncora em meio à correria das redações. Um lembrete de que existia vida além das notícias urgentes. Alguns até levavam seus animais para onde quer que fossem. Então, o que o impedia? O filhote havia escolhido confiar nele. De todas as pessoas naquele bairro, era a única que o pequeno se aproximara sem medo. E agora, Ethan o havia deixado para trás. Aquela noite foi longa. Ele revirou na cama tentando afastar o incômodo crescente, mas o peso no peito só aumentava. Quando os primeiros raios de sol despontaram no céu, não conseguiu esperar mais. Assim que o abrigo abriu, pegou o telefone e discou o número, torcendo para que não fosse tarde demais. Do outro lado da linha, a funcionária reconheceu sua voz de imediato. Seu tom era gentil, quase como se já soubesse o motivo da ligação. "O filhote está bem", disse ela, "mas tem estado mais quieto que o normal. Não brinca tanto quanto os outros. Parece triste." Ethan sentiu o estômago revirar. Ele se anima quando alguém se aproxima da gaiola, como se estivesse esperando alguém, continuou a funcionária. Mas quando percebe que não é quem ele espera, se vira de costas e se encolhe. Ela explicou que algumas pessoas haviam demonstrado interesse nele, mas depois da empolgação inicial, o filhote simplesmente perdia o brilho nos olhos. Esse tipo de comportamento afastava os adotantes. Foi naquele instante que Ethan soube. Ele não podia deixar aquele pequeno esperando por ele sem resposta. O coração acelerou enquanto perguntava se poderia ir ao abrigo para vê-lo, mas no fundo já sabia a verdade. Ele não voltaria para casa sozinho. Assim que chegou ao abrigo, foi recebido com sorrisos pelos funcionários, que pareciam já esperar por ele. Sem perder tempo, o levaram até a área dos canis.
A cada passo que dava, a ansiedade crescia em seu peito. Então, ao virar um corredor, ele o viu. O filhote estava encolhido no canto da pequena baia, menor do que Ethan se lembrava. Sua postura transmitia uma solidão que doía de ver. Ele já sentira pena do pequeno quando o via nas ruas, mas agora, ali, naquele espaço frio e cercado por grades, o aperto em seu peito foi ainda pior. Então, algo aconteceu. No instante em que Ethan se aproximou, o filhote ergueu a cabeça. Seus olhos vazios de tristeza ganharam um brilho imediato de reconhecimento. Em um segundo, ele saltou de pé e seu rabinho começou a se agitar com tanta força que todo o seu corpo tremia. Ele correu até a grade, as patas pressionadas contra o metal, tentando se aproximar o máximo possível, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo. Ethan se ajoelhou, sentindo o peso de todas as dúvidas desaparecerem. Estendeu a mão, permitindo que o filhote sentisse seu cheiro, e o pequeno pressionou o focinho contra seus dedos, soltando um pequeno ganido. Não de tristeza, mas de alívio. Ele soltou um riso baixo, balançando a cabeça. Ele nunca reagiu assim com ninguém, comentou um dos funcionários, observando a cena com um sorriso discreto. O filhote não queria mais ninguém. Ele havia escolhido Ethan desde o começo. Ao redor, a equipe do abrigo começou a se reunir, observando em silêncio, sem querer pressioná-lo, mas torcendo para que ele tomasse a decisão que já parecia inevitável. E então, sem hesitar mais, Ethan se levantou e pegou a papelada da adoção. Enquanto preenchia os documentos, sentia o olhar fixo do filhote sobre ele. A cada assinatura, o pequeno abanava o rabo com mais força, como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. Quando a última linha foi assinada, Ethan abaixou-se mais uma vez, olhando diretamente nos olhos do filhote. Vamos para casa. O rabinho bateu contra a parede do canil com tanta empolgação que os funcionários do abrigo não conseguiram conter o riso. O pequeno não queria perder nenhum segundo da nova vida que estava prestes a começar. A partir daquele dia, o filhote, agora chamado Theo, tornou-se o companheiro inseparável de Ethan. Apesar de sua rotina intensa e dos compromissos constantes, ele encontrou maneiras de fazer tudo funcionar. Theo o acompanhava para todos os lugares. Cafés onde Ethan escrevia seus artigos, pequenas viagens para reportagens e até entrevistas mais informais, onde o filhote era recebido com carinho. Sempre ao seu lado, ele se tornou mais do que apenas um cachorro. Tornou-se uma presença constante, trazendo a Ethan um tipo de paz e alegria que ele nem sabia que precisava. E então, ele finalmente entendeu o que tantas pessoas sempre diziam sobre ter um animal de estimação. Theo não era apenas um companheiro, era um laço que crescia a cada dia. E cada vez mais, Ethan se perguntava como havia conseguido viver sem ele antes. Nos meses seguintes, o pequeno cão passou por uma transformação impressionante. Seu pelo, antes opaco e emaranhado, tornou-se brilhante e sedoso. Seu corpo frágil ganhou força com uma alimentação adequada e cuidados constantes. Mas a mudança mais marcante não foi física, foi emocional. O cachorro que antes era tímido e desconfiado agora corria animado pelas trilhas. Perseguia folhas levadas pelo vento e abanava o rabo para qualquer pessoa que parasse para lhe dar atenção. Os vizinhos de Ethan, que antes só tinham ouvido histórias sobre um cãozinho arisco vagando pelo bairro, ficaram impressionados ao vê-lo tão diferente. Alguns até perguntavam se aquele era realmente o mesmo cachorro. E era, mas agora Theo conhecia o que era amor. Ele até deixava que estranhos o acariciassem, algo impensável meses antes. O pequeno cão, que passara tanto tempo fugindo do mundo, agora irradiava confiança e alegria, e de forma inesperada, conseguiu até aproximar as pessoas ao redor de Ethan. Os vizinhos que antes mal trocavam palavras, agora paravam para perguntar sobre Theo, sorrindo ao vê-lo correndo alegremente ao lado de seu dono. Mas no fim, Theo foi muito mais do que apenas um pet. Antes de adotá-lo, Ethan nunca havia compreendido completamente como alguém podia se apegar tanto a um animal. Mas aquele pequeno cachorro mudou sua perspectiva. Muitos enxergavam essa história como o resgate de um cão sem lar, como se Ethan tivesse sido o herói que deu a Theo uma segunda chance. Mas no fundo, apenas ele sabia a verdade. Theo também havia salvado algo dentro dele. O filhote nunca mais precisaria vagar sozinho pelas ruas. E ao lado de Ethan, teria um lar e um amigo para toda a vida.
E mesmo depois de tanto tempo, Ethan ainda se pegava refletindo sobre aquele primeiro dia, o momento em que Theo escolheu segui-lo entre tantas outras pessoas. Ele nunca teve uma resposta para isso, mas no fim das contas, não precisava. Ele apenas agradecia por ter sido escolhido. Agora, imagine uma noite fria de inverno, o vento cortando a escuridão enquanto um som persistente ecoa do lado de fora. Ao abrir a porta, você se depara com uma cena inesperada, uma cadela pastor alemão tremendo de frio ao lado de 2 filhotes frágeis, buscando desesperadamente abrigo. Seu olhar carrega medo, súplica e um segredo que ainda não foi revelado. Mas algo está errado. A cadela tem uma coleira antiga, com um símbolo quase apagado. Pouco depois, um carro suspeito para na estrada, e homens surgem da escuridão, sussurrando sobre recuperar o que é deles. Por que esses estranhos a querem de volta a qualquer custo? E o que realmente está por trás desse mistério? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!